O encontro de hoje tem como objetivo possibilitar que a equipe técnica da diretoria de ensino, os formadores e os seus supervisores de ensino tenham contato com uma experiência que é ocupar o lugar de escritor. O objetivo principal é aprender procedimentos e comportamentos de escritor. Hoje vocês que estão como alunas, mas não são crianças, são vocês adultos no papel de aprendizes de um ofício. Do ofício de escritor. Então, é para viver a dor e a delícia de um dia de escritor. A minha crônica se chama Crônica da Dor Crônica. Segurei a caneta, olhei para o papel. Nada me vinha à mente. Você iniciou sua carreira de cronista com um tema muito próprio aos cronistas, né? Que é sobre o que eu vou escrever. Tem grandes crônicas sobre isso. Nós lemos, acho que umas 15 crônicas, assim, uma mais deliciosa do que a outra, né? E aí ele apontando pra gente, olha aqui o que o Drummond faz nisso, olha o que o Mário Prata fez isso. A crônica é uma literatura sem pompa. A gente tem desde a crônica que nasce de um acontecimento com o cronista, ou um acontecimento inventado pelo cronista, até uma crônica que nasce de uma notícia de jornal, até uma crônica que aparentemente não tem tema nenhum. E o caminho que a gente tem é ir escrevendo mesmo, escrevendo e vendo o que vai brotando, e depois a gente vai separando o joio do trigo. A dificuldade maior da crônica está até no que não pareceria uma dificuldade, que é restringir o olhar. Na hora que você pega a caneta para escrever, tem milhões de ideias na cabeça, mas só precisa de uma, e bem pequena. Normalmente os editoriais estão posicionados, estão sempre no primeiro caderno. No Jornal Globo é mais ou menos lá pela página 10, varia e tal. No Estadão tem página fixa. Nós vimos as características, né, desse texto, analisamos alguns editoriais e agora nós vamos escrever um editorial. Você não precisa ter uma grande questão para fazer um editorial, mas você pode estar trabalhando isso na sua prática de ensino, né? Você pode tornar a produção da redação mais interessante, chamando atenção para a necessidade de envolvimento, né, do redator com o texto que ele está fazendo. Preparados? Então pronto. Vem retratar nesse filme, de forma simples e humilde, a discriminação da mulher ao longo de várias descendências. Ao final, a câmera nos deixa um questionamento. Até quando, Maria? Porém, sem nos subtrair o prazer de degustá-lo, senti-lo, apreciá-lo, como simplesmente mais uma história de Maria. Você fez comentários temáticos, não é? Qual é o tema, e nesse momento você estabeleceu comparações com outras obras. A oficina focalizou a produção de resenha crítica, em várias modalidades, não é? Resenhas de livros, de filmes, fotografias, de exposição, não é? O objetivo é, de algum modo, vincular, não é, essa prática de escrita um pouco com a prática dos educadores. A gente acredita que é importante relacionar a questão de tudo que se fala na teoria com a prática, porque enquanto a gente não pensar nessa transposição didática, né, os PCOPs, os coordenadores e os professores não têm os instrumentos necessários para ajudar as crianças a pensar nessa questão também. A resenha é um gênero que está em função do leitor. Tem que ser um texto que agrade, que seduza o leitor. Tem que ser descritiva, objetiva e clara. O leitor, quando pega lá o livro, vai olhar a quarta capa, a orelha, ele precisa ter o máximo de informações possíveis sem ter a história toda ali, mas sentir um gostinho para querer ler aquele livro. Cronista Primorosa tem vários livros publicados. Seu primeiro romance, O 15, foi escrito antes dos seus 20 anos. Uma resenha pode ser feita em qualquer nível escolar. De uma criança que seja alfabetizada ou até que não seja ainda, ela pode fazer a resenha oral. Eu acredito muito que isso venha a contribuir bastante no final, que é incentivar o aluno a ler. O professor Chico Moura nos convenceu, reconvenceu que todo mundo é capaz de escrever. Fizemos a escolha do livro e nos colocamos no papel de resenhistas. E aprendemos com o professor Chico que escrever é um processo de reescrever sempre.
foco é aprender a escrever sobre ciência. Estamos resolvendo, então, que nós vamos ler o texto em pedaços, já grifando os pedaços que não podem faltar. Então, nós já estamos selecionando também. Vamos fazer depois um box, alguma coisa que não dê para colocar no parágrafo, vamos fazer um box. Isso. Todos os recursos que a gente usa em redação, a gente passa aqui para os professores, para que eles possam, então, trabalhar esses textos também em sala de aula. É perfeitamente possível o texto científico chegar às mãos de crianças pequenas. Eu fiquei muito pensando nas questões de como ensinar as crianças, então, a produzir o texto, né, de divulgação científica. Né? Fiquei pensando na didática, de como eu faria isso. Então, isso eu não vou contar para vocês. Eu farei e depois a gente discute. Foi um gênero que a gente optou por ser um texto muito escolar, muito usado tanto para leitura quanto para escrita, e pensamos até que os professores, eles podem de fato ser produtores desse texto. Eu estou participando da oficina Contos de Assombração, da Heloísa Prieto. Assistimos 2 filmes, levantamos as características, analisamos os conflitos, aprofundando essas características do conto de assombração. Vocês repararam que nos 15 minutos de filme ninguém mencionou o nome dela? Não barato isso? Porque não interessa, ela está como símbolo. Esses textos produzidos aqui são para serem lidos em sala de aula e para funcionarem como textos geradores. Então o professor fala, eu escrevi essa história, o que vocês vão escrever? Ele está se colocando como alguém que compartilha algo que ele mesmo fez. Então é um desafio de aconchego, aproximação e principalmente dizer que todo mundo pode escrever. Se vai escrever conto de assombração, eles têm que ser leitores de muitos contos de assombração, ouvintes de muitos contos de assombração, para se inserir nesse mundo, né, nesse universo, para ter as sensações que um leitor tem e depois poder pensar em quais as sensações que eles vão querer causar nos textos. Tem que ter um trabalho de uma sequência muito grande, desde o primeiro ano mesmo, seja na oralidade, para que se chegue à 4ª série, ou à 3ª, 4ª série, já com esta autonomia muito bem construída. Prestem atenção nesse texto e tentem se situar. Não é entender, interpretar a mensagem, nada disso. O mundo começava nos seios de Jandira. Depois, surgiram outras peças da criação. Surgiram os cabelos para cobrir o corpo. Essa gravação é de 56, se não me engano, de um grupo que tinha em São Paulo, chamado Jograis de São Paulo. Veja só que você comprava o disco, eu tinha esse disco em casa. E era poesia declamada. Eu vi esse texto quando eu era criança. Gente, esse texto me impressionou muito. Ouvindo, né, o escritor falando pra gente, quando a gente se depara que tem que fazer o papel dele, que é escrever um texto, a gente até se coloca no lugar de um aluno. Eu acho muito bacana que o aluno saiba direito o que é um conto, saiba que o conto é literatura e o que é literatura de ficção. A questão de você ter a sensibilidade, de você permitir ao aluno que ele consiga ter essa sensibilidade na hora de produzir o texto, considerando as emoções que isso precisa para você produzir um bom texto, um bom conto. Quebrar um pouco essa ideia da coisa muito pronta, muito estática, né? Que poesia, literatura é feita com movimento, com ação, com emoção. No caso dos contos em particular, eu acho que uma coisa que seria interessante que a gente sempre se preocupasse é fazer uma diversidade do tipo de narrador que está no texto. Porque eu acho que a literatura hoje ela já não é mais aquela literatura que a gente estava acostumada, daquele narrador bonitinho que leva você pela mão para você te explicar direitinho o que está acontecendo ali. Então, essa diversidade de ponto de vista narrativo eu acho que é fundamental para a seleção de textos. Eu estou dizendo uma coisa para dizer outra. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Essa casa é a poesia? Um ótimo escritor, né, que a gente estava assim, apaixonada. Eu chamo o cara de sortudo porque ele tem tudo de bom, mano. Até olho azul. Mulher dele, nega distinta, mina de responsa, ajuda em casa, cria os pirralhos, lava roupa. Ele conta, então, trechos de contos ou contos inteiros e depois ele propõe uma atividade de escrita. A ideia é vocês desconstruírem o discurso, né? Pegar uma frase, passar para vocês escreverem um poema, mas um poema narrativo. É um processo árduo de escrever, mas também é um processo muito prazeroso. Porque para a gente escrever um conto, a gente tem que depurar os resíduos. Porque através da linguagem, nós vamos flertar com aquele que está nos lendo. Ou eu fisgo o meu leitor desde o início, ou eu o perco para sempre.
É isso que ele diz pra gente. Escreve sem medo de errar, sem medo de colocar o que você sente pra fora. E a gente pôs tudo isso pra fora. Escrevemos, discutimos o que é escrever, discutimos o que é um conto, quais as características do conto. Fizemos isso aí com o maior prazer mesmo, ele deu essa oportunidade para nós. Para a gente que trabalha com leitura e com escrita, estar próximo, mas muito próximo mesmo de um autor, é a maior felicidade. E aprender com ele, né? Eles vão sair um pouco manchados pela literatura, né? Espero que essas manchas fiquem para sempre. Mesmo sem a gente estar em todas as oficinas, a gente pôde saber um pouquinho de como foi cada oficina, ter ideias, explorar mais as características dos outros gêneros, então foi muito bacana. A gente entende que o caminho que é feito daqui para lá, para chegar essas informações até o aluno, é que é um complicador, né? Porque a gente passa pelos formadores, os coordenadores nas diretorias, esses precisam também incorporar esses conhecimentos e fazer com que eles cheguem até o professor que vai desencadear toda essa ação dentro da sala de aula com os alunos. Não é uma tarefa fácil. Então, nós temos 2 pontos de continuidade. Então, por um lado, a gente vai colocar para as diretorias de ensino a tarefa de organizar oficinas semelhantes a essas, para poder colocar os seus professores no papel de escritores e ter os mesmos problemas que os nossos PCOPs e supervisores tiveram. E, por outro lado, a gente levantou algumas questões aí que, com relação à diversidade e à profundidade do trabalho com os gêneros ao longo das séries, que eu acho que é uma discussão que a gente vai ter que aprofundar na coordenação e depois ainda levar essa discussão para todo o grupo. Então, acho que foi um trabalho muito produtivo e que abriu novas frentes de trabalho.